novamente. Desejo que, assim como eu fui muito bem-vindo aqui, desejo que todos também sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre pureza do coração. Pureza do coração está sendo abordado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8 que Allan Kardec trouxe para a gente essa reflexão. E essa reflexão foi baseada lá no Sermão da Montanha. A gente às vezes ouve falar do Sermão da Montanha, mas alguns estudiosos já comentaram que toda a obra do Cristo, que é maravilhosa, se a gente executasse ou entendesse e praticasse o que o Cristo falou no Sermão da Montanha, já estava tudo resolvido. E o Sermão da Montanha fala das bem-aventuranças. E o que nós vamos falar hoje é: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. E aí, Jesus dizendo isso para nós, né? Bem-aventurados que têm puro o coração, porque verão a Deus. Aí a gente começa a pensar assim: nossa, então eu vou demorar para ver Deus, né? Porque ainda estou longe de ter puro o coração. Será como é que isso funciona, né? Será que vai ser difícil assim para eu ter uma noção de Deus, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, logo no comecinho, Allan Kardec pergunta aos espíritos a questão de o que é Deus, lá na pergunta número 1. Então ele quer nos trazer, né, informações a respeito de Deus. E lá na pergunta número 10, pergunta se será possível nós vermos a Deus. Parece que é a pergunta número 4. É possível para a gente ver a Deus? Para o homem, o ser humano, ver a Deus? Os Espíritos respondem o seguinte: não. Porque falta-nos um sentido. Aí, quais são os nossos sentidos? Olhar, audição, o paladar, o tato, isso. Então, esses são os nossos sentidos. Então, nós enxergamos o mundo, nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos. Alguns dos nossos irmãos não têm a visão, mas ele desenvolve mais a audição. Então, se a gente perceber, os nossos sentidos são a porta de entrada das informações do mundo material. Então, quando os Espíritos respondem que nós não conseguimos ver a Deus porque falta um sentido, eles estão dizendo para nós que esses sentidos que nós temos, visão, audição, olfato, paladar, tato, nós não vamos conseguir sentir Deus, porque Deus não é essa percepção visual. Mas é interessante que Allan Kardec, no sentido de tentar pegar mais informação dos Espíritos, para nos clarear como é que a gente vai chegar até Deus, né? Ele pergunta lá na pergunta número 11, o que é, se é possível para nós
ter compreensão da divindade. Percebam que já falou diferente. Não é mais ver, é ter compreensão. E aí, os Espíritos respondem que quando nós estivermos menos ofuscados pela influência da matéria, nós vamos começar a ter percepções e ver a Deus. Então a gente já começa a perceber que para ver a Deus nós precisamos nos desprender um pouquinho das coisas materiais. E aí a gente percebe o tanto que a espiritualidade se esforça para nos trazer essas compreensões. Porque Allan Kardec, lá no capítulo 8, ele foi buscar lá no Novo Testamento uma fala do Cristo, e é uma situação que eu fico imaginando. Cristo atraía multidões. Eu fico imaginando Cristo andando e os discípulos lá afastando e as pessoas querendo tocar o Cristo. E aí as mães trazendo criancinhas para o Cristo tocar e abençoar as criancinhas. Aí os discípulos afastando, não, gente, calma, calma. E o Cristo disse o seguinte, como o Cristo não dava palestra, ele ensinava através das coisas que aconteciam à volta dele. Aí ele disse o seguinte: deixe vir a mim as criancinhas. Porque aquele que se não se assemelhar a elas, não verão, ou não terão oportunidade de ver o reino de Deus. Então, Cristo aproveitou aquela situação do empurra, das mães com aquele desejo que o Cristo tocasse nos seus filhinhos para abençoar, e os discípulos preocupados, até com aquele empurra, afastando, Cristo aproveitou para dar um ensinamento. Aquele de nós que não nos assemelharmos à criancinha, não veremos o reino de Deus. Aí, assim, agora complicou, Estamos estudando, estamos participando, estamos tomando passe, estamos fazendo, tentando o melhor possível, mas eu tenho que parecer criança. Então, será que é na criança que Jesus quis ressaltar a respeito de ver o reino de Deus? Aí, Allan Kardec veio identificar para nós a respeito da ingenuidade e da candura. Aí a gente vai mencionar candura, é coisa branca, é coisa clara, é clareza. E aí a gente começa a pensar o seguinte: a criancinha é ingênua, quer encostar o dedo na tomada, então é ingênua. É isso? E tem um sorrisinho, se a gente dá um sorriso, ela só dá um sorriso, quer pegar a gente, quer chegar mais perto. Então a gente começa a perceber que para ver o reino de Deus, nós não devemos ter precauções. Nossa, será que Deus existe? Será que eu tenho fé? Será que vai resolver o meu problema? Se a gente tem dúvida, já não estamos sendo como uma criancinha, já estamos colocando precaução. E o que é a fé? O companheiro mencionou: vamos ter fé, não vamos conseguir. É essa certeza que nós temos uma força maior olhando por nós. E aí, lá
ainda, Allan Kardec pergunta: como é que nós temos prova da existência de Deus? Foi uma resposta simples. Olha tudo que está à nossa volta. Tudo. O que não for obra do ser humano é obra de Deus. Por quê? Não tem jeito das coisas surgirem do nada. O nada não cria alguma coisa. E os Espíritos vêm falar para a gente entender. Pelo efeito, conhece-se a causa. E aí a gente percebe, se esse efeito que a gente vê da maravilha da natureza, então a causa é maravilhosa. Então a gente já tem essa percepção. E aí, continuando, pelo efeito se conhece a causa, aí a gente já faz uma reflexão. Se eu estou com algum problema, seja fisiológico, seja na saúde, seja financeiro, seja do relacionamento, seja na esperança, seja no meu bem-estar, isso não veio de graça, tem uma causa. Percebe isso? Então, se nós queremos mudar o efeito que está acontecendo com a gente, esteja qualquer coisa que estiver passando com a gente, a espiritualidade vai auxiliar. Mas nós temos que eliminar a causa. Nós temos que mudar a causa que trouxe a gente nessa situação. Então já estou trazendo reflexões a respeito de como nós vamos nos melhorar. Todos aqui estamos recebendo. Vocês perceberam o tanto de ajuda, o tanto de auxílio que já estava acontecendo enquanto os companheiros estavam tocando a música? Por quê? Enquanto nós estamos aqui escutando as harmonias que estão impregnadas na parede, que estão na nossa mente, a espiritualidade está trabalhando nessas causas, que pode ser uma preocupação, pode ser um pensamento fixo, pode ser um pessimismo. Eles já estão trabalhando para nos transformar. Mas aí, a gente fala assim, mas o Fausto ele não falou negócio da pureza do coração. Como é que nós vamos ver Deus? Aí, a gente começa a perceber que nos ensinamentos do Cristo, que ele trouxe para nós em vários momentos, eu e o Pai somos um, eu não faço sozinho, quem faz é o Pai, eu estou só aqui cumprindo a vontade do meu Pai. Então, ele está sempre se referindo ao Pai maior, que é Deus. Ele está dizendo que ele é filho. E que ele está em sintonia com o Pai. E aí a gente começa a refletir algumas passagens que nos mostram como Cristo via Deus. Porque ele está em sintonia com o Pai, então ele via Deus. Aí Emmanuel vem trazer para nós uma lição que está lá no livro chamado Religião dos Espíritos, e a lição chama Pureza. E Emmanuel vai abordar justamente essa questão da pureza, aquele que tiver puro coração, verá a Deus. E aí Emmanuel cita algumas passagens, e a gente vai perceber que nós podemos ver Deus em todos os instantes, mas vai depender de como a gente vê, porque não é com os olhos. E aí, Emmanuel fala para nós, começa da seguinte forma:
a manjedoura. A gente fala manjedoura, é um nome bonito, né, sofisticado, mas no popular é o coxo. E que às vezes a gente até afasta, que às vezes fica sobra de comida, molha, o milho lá azeda, não tem essas detalhes, né? E ele escolheu a manjedoura para poder voltar presencialmente com a gente. E aí Emmanuel fala o seguinte: Cristo viu na manjedoura Deus como exemplo de simplicidade para vir até nós. Então, uma manjedoura, um coxo, é Deus que está dando alimento para os animais, está dando oportunidade. É lógico que estou dando uma manjedoura material, mas o Cristo trouxe essa simplicidade para nós. Ele fala o seguinte: Maria de Magdala, que era obsidiada, que as pessoas olhavam com reserva, faziam julgamentos. Quem que foi escolhido por Cristo para levar a notícia que o Cristo voltou? Quando ele saiu lá, quem estava indo lá procurar ele? Maria de Magdala chegou lá e falou assim: gente, o túmulo está aberto, ele não está aqui não. E aí ele apareceu para Maria de Magdala, só vai lá e fala que eu estou aqui. Então Cristo viu em Maria de Magdala a portadora da mensagem do poder de Deus. E depois ela foi trabalhar com os leprosos. Foi. Ou seja, ele enxergou nela uma servidora. Viu Deus nela. Aí a gente começa a pensar naqueles que estão à nossa volta, que são pessoas brutas, que são pessoas rudes, mais diversos tipos de pessoas. E aí a gente vai lembrar de Pedro, que sempre fazia pergunta para o Cristo, assim: gente, mas não é possível, nós temos que perdoar 7 vezes 7, então sempre tinha historinha com Pedro. E Jesus viu no Pedro a fortaleza, viu Deus em Pedro, para ser a fortaleza de exemplo para nós, de firmeza, de confiança. E Emmanuel continuou com mais um exemplo. Saulo de Tarso, que era o perseguidor, o seguidor da lei mosaica, da lei antiga lá, no sentido de rigor. E qualquer um que falasse um ar diferente do que estava escrito, ele era um defensor daquela lei. E Cristo foi ao encontro dele, porque viu Deus nele. Ou seja, não viu o perseguidor. E com o amor de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, rigorosamente, ele caiu do cavalo, né? Diz lá na escritura que caiu do cavalo, não sei se é um cavalo no camelo na época, mas caiu e já a areia entrou no rosto e ficou cego com aquela luz de amor. E foi procurar, aí ele falou assim: entra em pão em Damasco, o que queres que eu faça, Senhor? Entra em Damasco, e ele ia entrar em Damasco para prender e assassinar cristãos. Você falou assim: entra em Damasco e procura o Ananias. Mas Jesus já tinha comunicado com Ananias, falou assim:
Vou mandar uma pessoa para você, você cura ele, você trata dele. Quem que é? É o Saulo. O que é isso? É um assassino, veio prender todo mundo, nós vamos matar os cristãos. Trata dele com amor. Então, dentro desses exemplos aí, a gente percebe o seguinte: tudo que está à nossa volta, que parece para nós uma ameaça, parece uma dificuldade, parece um sofrimento, é uma dor, é Deus. Então, se nós começarmos a ver as coisas que estão à nossa volta com compreensão, nós estamos dentro de Deus. Por quê que a gente chega nessa conclusão? Se Deus é perfeição infinita, amor infinito, bondade infinita, e fez todo o universo para nos proporcionar aqui na Terra, para esse grupo nosso, um processo, um determinado processo evolutivo, e a gente está tendo dificuldades, temos problemas, e foi Deus que fez tudo, e nós acreditamos em Deus, então eu preciso repetir o seguinte, gente: se Ele colocou dificuldade no meu caminho, é para a minha construção. Então eu preciso ver Deus na dificuldade. Não é que eu vou querer dificuldade, não, Deus me deu, nossa, que beleza, gente, eu estou sofrendo, mas está bom demais. Não é nesse sentido de querer sofrer, é de entender que a dificuldade é um convite à nossa mudança. Porque a gente só consegue, às vezes, mudar efetivamente quando a gente entende que aquele caminho está errado. Então, em algumas doutrinas, e lá no começo, onde a gente estudava lá nas nossas outras épocas, nas outras encarnações, a gente estava acostumado com a doutrina do medo. Se fizer errado é pecado. Pecado vai para o inferno. Era a doutrina do medo. E nós estamos numa oportunidade diferente da doutrina raciocinada. Olha, vamos refletir que o que está acontecendo agora deve ter uma causa. E se Deus é justo, a causa é justa. Então vamos aproveitar esse material, e tem uma lição de Emmanuel através do Chico que fala o seguinte: que todas as dificuldades que são colocadas no nosso caminho são materiais de edificação da nossa transformação. Então, se nós viemos aqui para ficar livre de problemas, provavelmente nós vamos receber um refrigério, vamos receber um analgésico espiritual, mas vai ser temporário se a gente não mudar a nossa compreensão das coisas, se a gente não mudar o nosso proceder, se a gente não mudar o nosso caminho. E aí a gente vai aproveitar uma lição do Emmanuel, que está lá no livro que chama Vida, Luz e Vida. E essa lição também foi publicada no Reformador, mas eu não tinha nascido ainda não, porque foi lá em 1955, mas eu vi lá a data que foi publicada, está no livro do Evangelho do Emmanuel, né, a reprodução da lição lá, maravilhosa. Então, a lição, inicialmente, foi publicada nesse livro Luz e Vida, com o nome Quando
quando tivermos compreensão. Quando a compreensão estiver conosco, a análise do nome é esse. E aí, quando a Federação Espírita foi reproduzir o Reformador, e depois reproduzir também o Evangelho do Germânico, eles colocaram lá, publicado no livro Luz e Vida, com o título Quando estivermos compreensão, quando a compreensão estiver conosco, mas com alterações. Eles publicaram quando a pureza estiver conosco. Eu refletindo, falei assim, gente, Emmanuel originalmente colocou compreensão. Depois, compreensão, eles substituíram por pureza. Mas será que a gente pensar em pureza não fica parecendo que é algo muito distante? E agora, compreensão, a lição a gente vê que é maravilhosa pelo seguinte: na Revolução mais moderna, assim, quando nós tivermos pureza no nosso olhar, nós vamos ver o mundo melhor. Então, eu vou citar as duas situações. Quando a gente tem maior compreensão no nosso olhar, nós vamos compreender que aquilo que não está de acordo com o que eu entendo deve ter um motivo. Pode ser por ignorância do outro, pode ser por ignorância minha, e que merece ser tratado. Só que normalmente nós andamos com uma reguinha. Falam reguinha, mas é uma reguinha de conceito, de avaliação. Vamos começar pelo olhar. A gente olha, nossa, mas que cor feia. Ah, mas que roupa feia. Pô, mas que lugar feio. Ah, que coxo feio, né? A gente tem esse julgamento, porque a gente gosta de coisa arrumadinha. Maravilha, gostamos de coisa arrumadinha. Só que tem uma outra lição que tem uma reflexão para nós. Nós não estamos aqui para combater imperfeições ou para eliminar imperfeições. Nós estamos aqui para melhorar o que não está completo. Então, quando a gente tiver algo na nossa visão que está nos contrariando, é sinal que eu tenho que colaborar com a melhoria daquilo para acabar de completar, de se fazer, ao invés da gente criticar. E aí ele continua, falou do olhar, vai falar da boca, maledicência, crítica. Se a gente tiver a boca de compreensão, eu vou entender, vou compreender. Se eu tiver a boca de pureza, eu vou policiar que a minha fala não pode ser destrutiva, que a minha fala não pode ser agressiva. E eu tenho que usar a minha fala para melhorar aquilo que eu estou achando ruim. Será que conseguimos? E aí, quando a gente começa a compreender que quando a gente consegue colaborar com a nossa fala, nós vamos ser instrumentos de melhoria, ao invés de ser apenas reclamador do mundo. Percebe isso?
A mesma coisa ele fala com relação à audição. Então a gente pode fazer o mesmo tipo de raciocínio com relação à audição. E aí ele fala mais uma coisinha a respeito do coração. Porque o coração é a fonte dos sentimentos, né? Que a gente fala, o amor está no coração. Ele está falando do coração. Então, quando a gente tiver compreensão no coração, quando a gente tiver pureza de coração, nós vamos entender mais o nosso próximo. Nós vamos entender mais o motivo das dificuldades. Nós vamos entender mais as oportunidades que nós temos para fazer mudanças nos nossos caminhos. E aí, ele fala mais uma coisinha, para a gente poder já ir completando. Quando nós tivermos pureza nas mãos, mas não é na mão física, porque tem pessoas que não têm mão, tem pessoas que têm alguma limitação, e aí ele está falando das mãos da operacionalidade. Quando a gente tiver pureza, nós vamos estender a mão da compreensão. Nós vamos estender a mão do convite, a mão do acolhimento. Percebem que quando a gente está fazendo esse trabalho da compreensão, nós estamos começando a ver Deus nas coisas. Percebem isso? E aí, gente, nós vamos entender por que o Cristo falou: quando nós tivermos pureza de coração, nós vamos ver a Deus. Nós podemos estar aqui na terra, na dificuldade, mas eu estou vendo Deus. Que maravilha, né? Aí é um caminho para nós, para a gente entender. E eu tenho certeza que a partir do momento em que todos nós começarmos a ver Deus nas coisas, primeira coisa que vai acontecer, nós vamos parar, ou vamos diminuir, pelo menos no primeiro momento, de reclamar. Vocês já perceberam? Nossa, mas está quente hoje, né? Nossa, mas está frio. Nossa, mas esse banco está desconfortável, né? Está doendo minhas costas. Nossa, mas isso. Nossa, mas aquilo. E quando eu tenho a pureza, assim, o que é que eu posso fazer para amenizar isso que eu estou sentindo? O que é que eu posso fazer com a minha inteligência, com as minhas possibilidades, para mudar o que está acontecendo? Então, ao invés de sermos apenas ou principalmente reclamadores, nós vamos passar a ser colaboradores. Nós vamos passar a ser recursos de auxílio. E nós vamos perceber o quanto de auxílio que está sendo solicitado à nossa volta. Quando a gente às vezes está hiperatarefado e uma pessoa começa a fazer pergunta para a gente, o que normalmente a gente faz? A gente não está nada, né? Você já não está vendo que eu estou aqui ocupado? Mas aquele sinal da pessoa, ela está querendo desabafar alguma coisa, está querendo contar alguma coisa. Será que eu não posso ver Deus nessa situação? Só que no dia a dia, às vezes o sangue já subiu, já falei coisa que não podia e tal, e já desandou. Lembra até o negócio de desabar a alimentação, né? Mas fica para nós esse convite, que nós possamos ver Deus em todas as situações.
Porque Deus está presente em tudo. Porque se Ele fez tudo, então Ele está no ar, está na chuva, está na dificuldade, está na luz, no sol. Aquilo que o homem fez, a luz aqui, ao prédio, mas foi com recurso de Deus. Não, foi com doação, mas a doação ela foi materializada com o recurso de Deus. Percebe? Que tudo é recurso de Deus. Porque alguém teve o trabalho, teve uma sobra, teve a doação, percebe? Que é tudo recurso de Deus, no final das contas, né? Então, que a gente possa ser gratos a Deus, tendo em vista que Deus está à nossa volta. Então, eu já fiz um comentário aqui uma vez e vou repetir para a gente finalizar. Que é uma fala de Jesus. Que ele fala assim: vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Então, quando ele fala, eu vos aliviarei, e ele fala que ele está trabalhando por Deus, não é por ele, então Deus vai nos aliviar. Mas onde está Jesus? Quando ele fala, vinde a mim, onde que é? Eu quero saber que eu quero ir. Ele está aqui, está ao nosso lado. Onde nós estivermos, basta, a gente pode falar assim, basta, né? Precisamos estar com Ele. Ele está com a gente. Onde nós estivermos, mas nós estamos com Ele. Que Jesus nos ampare a todos, nos dê força para seguir em frente e que a gente possa refletir que tudo que está à nossa volta é de Deus. Jesus e que Deus nos ampare. Assim seja.